Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Ao longo de toda a nossa trajetória de vídeos aqui no canal do YouTube, já falei diversas vezes sobre o metabolismo da glicose, metabolismo da insulina, ou como a insulina atua nos receptores da célula do corpo, fazendo com que exista uma facilidade da entrada da glicose na célula, a fim de controlar então os níveis de glicose sanguínea. Já explicamos aqui também o como é ruim para o corpo, a importância, o quanto existe um estrago no nosso metabolismo quando o paciente desencadeia um estado de resistência insulínica. E vamos colocar aqui, essa abreviatura, RI, resistência insulínica, significa que o paciente ou ele está diabético ou ele está indo para um estado diabético, Quando começa a haver a necessidade de produzir muita insulina para manter a glicose controlada, tem alguma coisa errada aí, E a insulina, ela é um hormônio que, em condições adequadas, ela pode ser bom, ela pode ser um hormônio de hipertrofia. Agora, num estado de resistência insulínica, quando a insulina predomina, ela passa o dia todo elevada, porque esse indivíduo ele está com aumento de circunferência abdominal, ele tem aumento de gordura visceral, ele tem uma alimentação hiperglicídica, tudo isso pode levar à resistência insulínica. A gente vai ter algumas alterações, que a gente já também citou em diversos vídeos aqui, mas tem uma delas que eu nunca comentei e que vale a pena trazer essa informação para você. Por quê? Porque ela é uma manifestação cutânea, pele, da resistência insulínica e que muitas vezes essa pessoa pode ter a resistência insulínica e não saber. Por quê? Porque ela procura seu médico e o médico pede o tal exame lá de sangue, pede exame de glicose, aquele exame de check-upzinho básico. E o paciente pode até ter uma glicose boa, 78 de glicose, ai, coisa linda, menor que 99, Só que ele nunca fez um exame de insulina, ele nem imagina que ele tem uma glicose boa porque o pâncreas dele está produzindo 4, 5, 6, 7 vezes mais insulina, mas esta resistência insulínica pode sim se manifestar através de uma alteração de pele que nós chamamos de acantose nigricans, Então vamos entender um pouquinho sobre essa manifestação e abrir o olho em relação a isso, A partir de hoje, sempre que você enxergar alguém com alguma alteração de pele, Fernando, mostra aqui para nós, olha aqui, alguns lugares que a gente pode ter acantose. O mais comum é esse aqui mesmo, atrás do pescoço, Esse é um dos mais comuns, abaixo do braço, na axila, região de dobras, A acantose nigricans, ela se estabelece principalmente em região de dobras. Às vezes no dorso da mão, no dorso do pé, aqui no rosto, o Tim Maia, aquelas manchas do Tim Maia no rosto, mas via de regra, a maior parte das vezes a acantose vai aparecer, vai se manifestar em região de dobras. Então, vamos lá, vamos entender a fisiopatologia da doença. A acantose nigrans, ela é uma espécie de uma hiperqueratinose da pele e que está associada ao aumento da insulina e também do IGF-1, O IGF-1, fator de crescimento, que vai estar, geralmente, quando eu tenho resistência insulínica, eu tenho aumento do IGF-1. Isso aqui vai acelerar muito o processo de meiose. Vocês lembram lá da biologia? Vocês aprenderam mitose, meiose, A replicação celular, a divisão celular é feita por meiose, por mitose. A insulina e IGF-1 vai aumentar as meioses aqui, fazendo com que haja uma proliferação aumentada, Vai proliferar tecidos, E vai trazer a esse tecido um toque diferente, uma alteração de pele. A gente passa a mão
nessa lesãozinha da acantose e a gente sente algo mais aveludado, num primeiro momento mais aveludado. Depois pode ficar mais em aspecto verrugoso, né? Dependendo da proliferação. Se proliferar demais, a gente começa a passar a mão e sente como se fosse algo verrugoso. Às vezes pode até confundir, se for pequeno, confundir com verruga, tá? Mas quando a gente olha na extensão da lesão, fica fácil, é uma lesão difícil de confundir quando ela realmente está instalada, né? Quando a pessoa já está há algum tempo manifestando essa alteração mais escura, porque a pele vai ficando mais escura, a gente vai entender aqui o porquê de estar escura. Tudo começa, na verdade, por conta do receptor da insulina. Se isso aqui for uma célula, e aqui eu tenho o receptor IRS, que é o receptor insulinêmico, quando a insulina, vamos desenhar a insulina aqui, ó, tudo lúdico, tá? Essa aqui é a insulina, esse aqui é o receptor. Quando a insulina encaixa aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação em cadeia de fosforilação através de um sistema que a gente chama de tirosina, né? Tirosina quinase. Então, existe um estímulo de uma sinalização que começou pela insulina e que isso aqui ativa então a via da tirosina quinase. Tirosina é um aminoácido, L-tirosina. É um aminoácido que a gente consome, está na nossa alimentação, é o aminoácido, inclusive, que é usado para formar hormônio T3, para formar dopamina também vai se formar a partir da tirosina. Só que a tirosina, ela é um aminoácido que pode se converter em melanina. Olha aqui a melanina, que é o que dá a pigmentação da pele, é derivado da tirosina. A enzima que faz essa conversão chama tirosinase. E essa enzima é totalmente dependente de cobre. Tá? Então aqui, ó, o cobre é o cofator para que essa enzima tirosinase atue, então, convertendo tirosina em estimulante de pigmento. Como eu estou estimulando aqui através da insulina essa via da tirosina quinase, esta via ela vai aumentar essa sinalização também, tá? Então eu vou começar a ter em algumas regiões do corpo, como eu comentei aqui, as regiões de dobra, um excesso de produção de melanina que está vindo por conta desse hiperestímulo insulinêmico. Então, por isso que quando a gente olhar para um paciente com acantose nigricans, a gente pode falar, esse paciente tem resistência insulínica e muito provavelmente será diabético no futuro. Esse estímulo, na verdade, ele pode vir de dois sítios diferentes, né? Um diretamente pela insulina, estimulando aqui essa conversão da tirosinase, mas também porque no paciente com resistência insulínica, eu tenho aqui uma proteína, a proopiomelanocortina, a gente abrevia como PONC. A PONC, ela vai se quebrar, ela vai se dividir em frações, e uma das frações aqui é a alfa-melanocortina. E quando a alfa-melanocortina ela for lá no receptor, ó, tem uma célulazinha, o receptor aqui na célula da alfa-melanocortina, ele vai estimular também a melanina. Então a gente começa a ter estímulo de melanina por duas vias diferentes, pela via da resistência insulínica a nível de receptor da célula e os efeitos que a resistência insulínica vai trazer, que um deles é quebrar essa fração da própria melanocortina, transformando em alfa-melanocortina, estimulando o receptor e fazendo com que haja aumento da melanina. Gente, aqui só um detalhezinho, tá? Melanina não tem nada a ver com melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. Melanina é o que dá pigmento à pele, tá? É a substância que vai dar pigmento à pele. Agora, aqui vem uma coisa legal aqui de entender. Por que eu fiz questão? Eu podia nem falar aqui dessa via da alfa-melanocortina, para não ficar tão complicado, mas eu quis falar por quê?
Porque olha só, quando a gente pega um paciente, então, com resistência insulínica e talvez mostrando aqui a acantoses, esse paciente a gente vai falar, tem que fazer uma dieta nele. Esse cara tem que comer pouco, tem que tirar a comida dele. Tá, legal, vamos tirar a comida dele? Quando a gente faz uma dieta muito restritiva, vai acontecer o quê? Ó, eu fiz uma dieta hipoglicídica. Tirei bastante glicose, que é o que tem que ser feito, mas eu também fiz ela muito hipocalórica. Eu restringi aqui, ó, 30% em relação à taxa metabólica do paciente. Esse paciente, ele precisa, sei lá, de 2.700 calorias por dia para viver. Eu fiz a conta, tirei 30%, que vai dar quase 2.000 aqui, tirei 700 calorias dele, deixei ele com 2.000 calorias. O corpo, ele vai começar a produzir glicose por outras vias. E para isso, muitas vezes vai ativar o cortisol. Eu posso aumentar o cortisol porque o cortisol é um dos hormônios que vai estimular a síntese de glicose a partir de outro substrato. Já que não está vindo comida, ele vai buscar da gordura, vai buscar do músculo e o cortisol ajuda a fazer isso. Então o que o corpo vai fazer? Vai estimular o cortisol. Tá, como é que ele estimula o cortisol? O cortisol é liberado na adrenal, mas tem que ter um estímulo. O estímulo do cortisol é o hormônio ACTH, ó, hormônio adrenocorticotrófico, né? Adreno de adrenal, porque o cortisol é produzido na adrenal, né? E córtico de córtex, porque adrenal tem duas partes, a parte medular e a parte cortical. Então, ó, hormônio adrenocorticotrófico que é produzido pela hipófise no cérebro, uma glândulazinha no cérebro, que vai mandar, então, o ACTH lá para a adrenal, as duas glândulas que estão acima dos rins, e vai, então, ativar, liberar, né, sinalizar a liberação de cortisol. Então, olha só, se eu restringir demais a dieta, o corpo faz todo um mecanismo para aumentar o cortisol, para tentar fazer com que esse paciente use glicose por outras vias. Detalhe importante, os 13 primeiros aminoácidos que formam o ACTH são os mesmos primeiros 13 aminoácidos que formam a alfa-melanocortina. E eu posso ter uma sinalização do receptor da alfa-melanocortina por um hormônio diferente, por um ACTH. Esse ACTH, liberado para a produção aumentada de cortisol, pode acabar indo lá no receptor estimulando mais melanina. E aí a gente vai ter um paciente com resistência insulínica que até vai estar emagrecendo, mas vai estar piorando ou mantendo a acantose nigricans por conta de uma via de estímulo da melanina que começou a ser gerada por conta do estresse. Aliás, eu falei do aumento do cortisol por uma restrição calórica, mas o cortisol pode ser produzido por qualquer outra situação também. Estresse excessivo e tal, né? Então, pacientes que desenvolvem, que têm essa alteração de pele, a acantoses, além de a gente ter que cuidar da insulina, a gente tem que cuidar da liberação excessiva de cortisol, seja por qual via for. Mas isso é algo também que a gente nem tem que se preocupar muito, né? Quem é no mundo de hoje que está estressado? Quase ninguém, né? Quase ninguém. Meus pacientes não entram no meu consultório falando, doutor, nossa, minha vida é um estresse, né? É só o que eu ouço todo dia dentro do consultório. Então aí, ó, a necessidade também de controlar as emoções, não só a alimentação. Bom, agora que vocês conhecem esta manifestação cutânea, é óbvio que esse vídeo não vai ter aquele desfecho tratamento. O tratamento não é tratamento de pele, gente. A gente não trata a acantose nigricans no dermatologista, né? A gente trata isso no médico que vai cuidar da tua alimentação. Aliás, no nutricionista. Você trata a acantose nigricans com um bom nutricionista, um bom preparador físico, porque é com dieta e exercício físico que a gente resolve, assumiu aqui, a resistência insulínica. Trate a resistência insulínica que a acantose nigricans sumirá. Então, esse era o recado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like,
compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.